Uma boa noite, Codificado Podcast começando mais uma vez nessa segunda-feira. Agora sim, hein, Bernardino? Não deu pra gente falar com o Bernardino na segunda passada, mas agora estamos aqui, Codificado Podcast. Eu sou o Kiko, estamos bem. Agora vamos entrar no superchat logo no YouTube. O YouTube já mandou a mensagem pra gente. Hoje fazemos parte, hoje nós somos youtuber, hein? Olha que coisa boa. Lembrando a todos, o nosso Instagram é @codificadopodcast. E o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos que ele, Bernardino. Bernardino, você por si só pode falar o quanto você faz pelo esporte. Conta pra gente um pouco aí, cara. Bom, Kiko, tudo bem? Obrigado pelo convite. Já pedindo desculpas, né? Porque eu tinha um compromisso contigo a semana passada. E tivemos um contratempo. Eu estava no exterior, as coisas ali atrasaram e eu acabei não podendo comparecer. Mas é um prazer estar aqui com você, né? Conversar um pouquinho, aquele papo descontraído sobre esporte, medicina, música, né? Que são coisas que são a minha paixão. Então, né? Cara, você toca bateria, é isso? Sou baterista também. Bom, nas horas vagas. Legal. E lembrando a todos também que pode deixar o seu likezinho, você que está entrando aí com a gente. Se inscreva no canal para ajudar também o nosso canal a trazer cada vez mais pessoas como o Bernardino aqui, que são pessoas inteligentes, interessantes. Não é só os views que interessam, e sim o bate-papo. Beleza? Bernardino, boa noite, cara. Obrigado por ter vindo aí. A sua presença é muito... Tranquilo, legal. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Me conta aí, cara, o que você estava fazendo na Argentina? Olha, eu sou médico do esporte, né? A gente pode até depois falar um pouquinho sobre a minha história. Eu estava num evento internacional, Jogos Sul-Americanos da Juventude, e eu sou membro de uma comissão médica
que cuida da parte do boxe, né? E eu fui convocado para ser o responsável médico por essa competição, né? Eu, às vezes, vou para outros lugares do mundo, eu sou membro da comissão internacional, da comissão da IBA, né? Da Internacional, sou presidente da comissão pan-americana de médicos do boxe e também da sul-americana, né? Então, a gente tem periodicamente essas competições e a gente atende essas competições para poder, enfim, montar toda a estrutura num esporte que é um esporte de contato, um esporte que precisa realmente ter todo o cuidado sob o ponto de vista médico, né? Pô, e por que o boxe, hein, cara? Você escolheu justo Olha o só, que dá interessante. trabalho? Na verdade, assim, eu sempre gostei de luta, desde garoto. Eu vim de um bairro periférico, né, aqui da região da Lapa, na época era bem periférico mesmo, e ali onde eu morava, ali a garotada era aquela ali da selva, né? Era ali do mais forte dentre os meninos, para que a gente pudesse se sobressair, né? Às vezes para ganhar um jogo de futebol, para ganhar um jogo de bolinha, e a gente foi se apaixonando, comecei a fazer judô, e mais recentemente boxe também, porque é uma questão de gostar do esporte, de esportes de contato, né? E associadamente, durante a faculdade de medicina, eu fui presidente da atlética da faculdade, eu sou formado na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, e naquela época nós estávamos começando a participar das competições entre faculdades de medicina e, obviamente, eu já gostava do esporte desde garoto, jogava futebol, fazia luta, conforme eu te falei. Coincidentemente, eu tive um professor muito importante no ginásio, no colégio, que foi o professor Pedrão, que depois veio a se tornar técnico do João do Pulo, né? Para você ter uma ideia, né? O professor de educação física nosso. Então, ele despertou em todos nós o gosto pelo esporte, né? E aí, depois, fazendo a faculdade de medicina, eu comecei a procurar uma forma de associar as duas paixões, a medicina e o esporte, né? E aí eu comecei a procurar a especialidade que mais pudesse se adaptar a mim, uma especialidade cirúrgica. E eu acabei escolhendo a traumatologia e a ortopedia, né? Então, me formei em 83, inclusive junto com o doutor Antônio Barroso, que esteve recentemente aqui, né? Triatleta. Isso, hoje é um triatleta, né? Você veja que ali a nossa turma, a nossa faculdade já tem pessoas que têm a vocação para o esporte, né? Eu defendi a faculdade, eu defendi fazendo judô, fazendo futebol, eu jogava handebol, basquete, então eu gostava mesmo de fazer. Depois, no 6º ano, eu já escolhendo a especialidade, acabei escolhendo a traumatologia, que tinha um viés muito mais ligado ao trauma do esporte. Posteriormente, eu fiz a residência em ortopedia, depois fiz a pós-graduação em medicina do esporte na antiga Escola Paulista de Medicina, hoje é a Universidade Federal. Acabei também me especializando em controle antidopagem, né? E acabei, enfim, me enfronhando no esporte. Quando eu acabei a pós-graduação, nos anos 90, eu fui convidado, tive 2 convites, um para trabalhar no Clube Atlético Juventus, do futebol, ali da Boca, né? E, ao mesmo tempo, fui convidado para montar, estruturar o departamento médico da Confederação Brasileira de Boxe. Numa época em que o boxe não tinha absolutamente nada, era um esporte de patinho feio, né? Nós tínhamos já alguns campeões, o Servílio, né, de Oliveira, que tinha sido medalha de bronze na Olimpíada, enfim, nós tínhamos tido alguns atletas, por exemplo, Éder Joffre, o nosso maior boxeador, né, de todos os tempos. Então, nós tivemos atletas importantes, mas a modalidade em si era uma modalidade vista como uma modalidade dita marginal, né? E o presidente da época me chamou, olha, nós não temos dinheiro, precisamos estruturar. E eu aceitei o desafio por gostar de luta e por realmente já procurar um projeto para poder trabalhar em cima disso. Isso foi por volta de 1992, 91, 92. Bom, o boxe foi crescendo, foi subindo, foi sendo mais respeitado. Em 96 eu já recebi um convite para participar da Olimpíada de Atlanta, então nós fizemos já algum trabalho já voltado para aquela Olimpíada. Posteriormente fui para os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, em 99, já como membro da Comissão Médica do Comitê Olímpico do Brasil, 2000, Sydney. Aí foram Pan-Americano de Santo Domingo, Olimpíada de Atenas, Olimpíada de Pequim, e a coisa veio. Ou seja, você não para, né, cara? Como é que é a sua vida? E aí, inclusive, você vê, as coisas foram. Nada acontece por acaso, as coisas foram casando, porque dentro daquela comissão médica,
eu já estava me especializando em esportes de combate, em esportes de luta. Eu já gostava disso. Eu até esqueci de falar que depois da ortopedia fui fazer cirurgia da mão, que é uma subespecialidade da traumatologia. Né? No meu 4º ano de residência, eu acabei fazendo a cirurgia da mão, que é um esporte que tem tudo a ver com boxe, com trauma, né? E aí, dentro do Comitê Olímpico, nós tínhamos várias modalidades de luta. Tínhamos o judô, tínhamos a luta olímpica, tínhamos o taekwondo, tínhamos o boxe, tínhamos a esgrima. Então, eu acabei sendo designado para cuidar de todo esse grupo de esportes. E aí, as coisas foram acontecendo. Eu criei, por exemplo, a mala médica especificamente para essas modalidades, que hoje é adotada aí por todo mundo, né? Mas eles não sabem que embrionariamente fomos nós que criamos esse conceito, né? De você levar uma mala específica para lutas, né? O que seria a mala médica? Então, aí você tem que ter alguns itens importantes, como as talas para imobilização, as medicações, os aparelhos básicos que um médico tem que ter dentro desse equipamento. Mesmo sendo traumatologista, como eu às vezes ia para missões com o boxe, viajei para vários lugares do mundo, para o interior das Filipinas, para Cuba, fui para vários lugares com a seleção de boxe. Então, eu acabava tendo que fazer uma mala bem geral, né, para poder atender a necessidade desse atleta, e acabava estudando um pouquinho das outras especialidades, porque quando você sai da faculdade, você acaba fazendo a sua especialidade. Então, eu acabei sentindo a necessidade, por exemplo, quando eu voltava da viagem, falar, eu preciso fazer um pouquinho mais de otorrino para aprender as lesões, as otites, as conjuntivites, aquelas coisas bem gerais e básicas que a gente tem numa delegação esportiva. Eu acabei procurando os colegas e acabei aprendendo um pouquinho daquelas coisinhas para que a gente pudesse dar um melhor atendimento, porque você não pode levar um hospital junto com você, né? É você e você. Desses esportes de luta, de luta, né, óbvio, olímpica, qual o pior que tem mais contato? É o boxe? Olha, por incrível que pareça, o boxe, as lesões mais importantes acontecem mais no treino do que na própria competição. Mas, assim, a gente tem muito mais lesões, por exemplo, no taekwondo, pela velocidade do chute, pelo tipo de movimentação. Você tem situações muito mais graves. Que, né, pontua no rosto, né? E depois, com a mudança da regra, que a pontuação acabou aumentando por esses golpes que são dados na cabeça, você acaba, obviamente, os adversários acabam buscando muito mais esse contato. Então, por conseguinte, você tem uma ocorrência muito maior desse tipo de lesão. No boxe, se você for analisar, a esquiva do boxe é muito eficiente, né? Posteriormente, eu fui fazer boxe também, eu gosto de fazer, gosto de treinar pelo sentido aeróbico, e a esquiva que você aprende automaticamente é uma coisa assim incrível. Realmente é muito difícil. Para você acertar o soco em alguém e ser acertado, é muito menos frequente do que a gente pensa. Né? Porque a gente fala, o boxe fica socando a cara. Não é tão simples assim. E o que é mais interessante, né, com esses anos todos de experiência, você machuca muito mais a mão do que o rosto. Porque você, quando está treinando, você está socando pelo menos aí 150, 200 vezes por dia nos treinamentos, ou seja, a manopla, seja um pneu, por exemplo, que você soca, o saco para você treinar. Enfim, você está sempre fazendo com que a mão tem algum tipo de superfície que vá de encontro, né? E pela lei de Newton, você tem a lei contrária, né? Você tem a reação em sentido contrário de igual intensidade. Então, as lesões na mão são muito mais frequentes, por incrível que pareça, e no treino, né? Porque o treino do boxe é muito eficiente, né? Quando você nocauteia, realmente é um golpe perfeito, né? E realmente praticamente você acaba a luta quando você acerta um golpe qual mais contundente. A lesão mais frequente no boxe? Por exemplo, a primeira lesão, a mais frequente, é o sangramento nasal. É a primeira lesão na estatística, né? Porque, obviamente, é o local mais exposto. Então, o primeiro é o sangramento nasal, o segundo são os cortes. E é interessante que os cortes aumentaram, assim, vertiginosamente por conta da retirada do capacete. E essa foi uma das coisas das quais, por fazer parte da comissão médica da AIBA, eu discuti bastante na época. E fui voto vencido, porque, obviamente, você, quando pensa em Jogos Olímpicos, isso, nesses anos todos de olimpismo, a gente aprende que os Jogos Olímpicos é business, né? É negócio. Hoje, passou aquela época daquela coisa lúdica, né? Eu faço sempre um paralelo, que os Jogos Olímpicos, antes da queda do Muro de Berlim, era uma polarização política, né? Socialismo
contra o capitalismo, aquela história do Ocidente, contra, né, os países da cortina de ferro. Então, porque havia aquela necessidade da supremacia de um sistema sobre o outro. Aliás, isso começou lá atrás, né, infelizmente, com aquele nefasto nazismo, né, em que o nosso amigo lá tentou usar os esportes como uma propaganda política. Então, ali já o esporte foi usado como propaganda política. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, houve a polarização, né, entre esses dois sistemas, e obviamente você tem aí o aparecimento do doping, por exemplo, porque por conta das questões políticas e querer mostrar que há supremacia, você desenvolve os meios ilícitos para você ganhar a competição. Depois, historicamente, com a queda do Muro de Berlim, praticamente acabou essa polarização, e aí vieram o quê? Vieram as grandes marcas, veio o dinheiro, veio o interesse financeiro. E aí existe uma outra forma de corromper o esporte, né? O interesse monetário. E é o que os Jogos Olímpicos se tornaram hoje, né? Se você vê, por exemplo, a inclusão do golfe, né? Por quê? Para trazer o Tiger Woods. Por que você trouxe, por exemplo, o basquete antigamente era disputado por amadores. Hoje você tem o pessoal da NBA, porque obviamente a NBA traz muito dinheiro, né? O futebol, hoje você tem abertura para 3 atletas importantes. Então você tem o Neymar, disputou, por exemplo, Jogos Olímpicos. Então, o esporte é hoje um business, né? Então, obviamente, você com tudo isso, você traz aí todos os problemas ligados ao esporte. Então, você tem aí a forma de tentar enganar, a forma de você, enfim, ganhar uma competição de forma ilícita, e também, obviamente, traz o lado positivo, né? Como nós médicos do esporte, traumatologistas, obviamente, o nosso objetivo é descobrir formas de você diminuir as lesões e diminuir os impactos e os seus efeitos, né? Então, você aí tem a fisiologia do esporte, a nutrição do esporte, o psicólogo do esporte, você tem inúmeras especialidades ligadas à saúde hoje que visam dar o melhor para o atleta, né? E um outro conceito que a gente passa, o esporte de alto rendimento é a situação mais insalubre que existe. Ele não é saúde. O esporte de alto rendimento, sim, ele passa contrário, do ponto, né? Porque, na verdade, você está um ser humano que está no limite, né? Uma coisa é o esporte lúdico, aquele esporte que você, enquanto médico do consultório, você orienta como atividade amadora para a saúde, para socialização, para tudo isso. Agora, o outro lado é o lado do alto rendimento. Então, está sempre no limite. É aí que acontecem os problemas, e nós, médicos de esporte, estamos aí para tentar e você, evitar, como médico, e resolver. Você consegue enxergar, por exemplo, você falou, o cara tem que ter um alto rendimento, e ele tem que ter um alto rendimento maior daquele cara que tem um rendimento natural já do DNA dele, maior que o cara, né? Por exemplo, no boxe, eu acredito... Existe isso, né? Uma diferença já genética entre dois atletas. Existem, inclusive, profissionais que hoje trabalham com detecção de talento. Hoje existe isso. Então, obviamente, isso foi desenvolvido até em Cuba. Em Cuba tem esse valor do sentido de descobrir o atleta para que esporte ele está talhado, né? Então, ele tem alguns parâmetros clínicos, alguns parâmetros técnicos. Esse é bom para o boxe, esse é bom para a luta olímpica, esse é bom para o voleibol. Isso realmente aconteceu muito, e hoje nós temos uma gama de profissionais que estudam isso. Nós até aqui no Brasil temos hoje um centro de pesquisa no Comitê Olímpico do Brasil, uma coisa que não existia 20 anos atrás. Hoje nós temos um centro de profissionais que pesquisam e detectam talentos, né? Aliás, o Brasil ele é pródigo em ter talentos. O que nós não temos é a condição financeira e, infelizmente, uma intervenção política que muitas vezes não ajuda o atleta. Não tem uma política esportiva específica, né? Se você for analisar, apareceu o Guga no tênis e depois paramos, né? Apareceram a Paula e Hortência no basquete feminino e depois nós paramos, né? Até quando vai isso? Pois é, isso eu acho que essa política do esporte ela é muito importante, não só sob o ponto de vista do surgimento dos atletas de alto rendimento, mas sob o ponto de vista de uma ferramenta, de um instrumento educacional. E isso realmente nós tivemos muitos problemas nos últimos 20 anos, né? Eu lembro que quando eu comecei, na época, em 95, 96,
a trabalhar com os esportes olímpicos, eu mandei um projeto para o próprio Comitê Olímpico Brasileiro. E, na época, não houve muito interesse, né? Eu até tinha feito algumas sugestões, porque, por estar no esporte, eu trabalhava em várias... eu era convidado para fazer vários tipos de atividade, né? Eu fui convidado, certa feita, para participar dos Jogos Indígenas. E foi uma das experiências mais bacanas que eu tive, porque os Jogos Indígenas, eles congregam várias aldeias de vários locais do país. E tem alguns esportes que têm tudo a ver com a nossa com a atividade olímpica. Por exemplo, o arco e flecha, que é chamado de tiro ao arco. Poxa, esse indivíduo ele já está talhado para aquilo. Sim. Se você conseguir trazer esse indivíduo para a nossa realidade e treinar naquela especificidade, ele já tem as células de memória no movimento para poder desenvolver isso. Né? Na modalidade indígena, existe algum de canoa, tipo do... Canoagem. Canoagem. Do menino que foi ouro, caramba. Como é que é o nome dele? O Ezequias. Ezequias. Então, a canoagem. Ele é índio, né, cara? É base, exatamente. Outra, tem uma... Já que nós estamos falando de luta, eu gosto muito de luta, uca-uca. A uca-uca é uma modalidade muito parecida com a luta greco-romana. É tipo um sumô indígena. Com luta olímpica, com a greco-romana, né? Uhum. Então, quer dizer, por que não trazer esse indivíduo e adaptá-lo? Pô, você já tem um atleta shapeado para isso. E eu costumo dizer que o Brasil é um país que poderia estar, assim, ser uma potência esportiva. Porque nós temos uma população que tem negro, índio, branco, japonês, caucasiano. Nós temos uma população diversificada, misturada entre si. Quer dizer, então você tem os genes, conforme você falou. Você tem água, terra, você tem espaço para isso, né? Você tem gente, tem matéria-prima, mas infelizmente a gente não canaliza. Pô, você pega o Isaquias, é absurdo, né? Não, o Isaquias é um animal, né? Não é? Você fala, pô, não, cara, animal no bom sentido, sim, né? Porque não, ele eu sei. Um atleta, assim, excepcional, né? E ele tem parâmetros genéticos já que levam a isso. Então, óbvio, você pegando, como você falou no início, um atleta já com aquela especificidade genética e já treinando para aquilo, quer dizer, você já tem a detecção do talento direcionando para aquilo, pô, você estoura, você vai ter... assim, um atleta assim para muitos anos, né? Então, isso hoje nós estamos começando a fazer, coisa que já se fazia já nos anos 70, 80, em Cuba, nos Estados Unidos, em alguns países da cortina de ferro já se fazia. Hoje, no Brasil, nós já estamos começando a fazer, já temos um laboratório que está direcionando os atletas e direcionando o treinamento. Você pode ver que o Brasil tem crescido, não cresceu como deveria, se gastou muito dinheiro com pouco resultado, mas está caminhando aí se Deus quiser, a gente espera conseguir ainda enxergar mais... Quando a gente fala em política, né, no esporte, é uma política burra, né? Porque você pensa, com todas as modalidades que a gente tem, se tivesse bombando todos os esportes, o tênis, o basquete, pô, cara, ia ganhar muito mais grana, ia melhorar muito mais para todo mundo. E os caras não enxergam exatamente, isso. Porque o esporte ele não deixa de ser também uma ação social. Claro. Nós temos, por exemplo, o boxe, que é até falei no começo que era um esporte, era o patinho feio, ninguém queria trabalhar com boxe. Eu fui o primeiro no Brasil a trabalhar e hoje eu sou conhecido como um médico do boxe. Hoje tem um monte de pai da criança. Mas, na verdade, o boxe começou lá atrás, quando nós começamos nós não tínhamos um nutricionista, então nós não tínhamos como comprar suplemento, eu dava queijo branco com goiabada, Romeu e Julieta, para poder, em algumas situações, dar aquela suplementação, né? Entre aspas, estou falando isso de quase 30 anos atrás. Então, você vê, a gente fazia, improvisava, não tinha dinheiro, e hoje nós temos uma condição melhor. Hoje, o atleta do boxe, hoje é um esporte que é um dos mais hoje premiados, nós temos praticamente em toda a competição, o boxe ele está no pódio, né? Então, hoje nós temos aí uma equipe multidisciplinar muito, muito grande, temos uma médica, inclusive, que foi treinada por mim, que hoje está cuidando do boxe, nós temos aí profissionais que cuidam do boxe, e hoje nós temos as Forças Armadas que ajudam muito, né? Nós temos na nossa seleção de boxe atletas da Marinha e do Exército. Você pode ver que quando eles ganham a medalha, eles batem a continência, porque as Forças Armadas têm ajudado muito. Não só com o soldo militar, o COB tem ajudado com a Bolsa Pod. Nós temos atletas hoje que ganham coisa de R$30 mil por mês, com todos os prêmios e todas as medalhas. O que, para eles, é muito bom, porque são pessoas que vieram de uma camada social menor, claro, né? Sim. E, obviamente, é uma forma de inclusão para essas pessoas. Se a gente conseguisse multiplicar isso
nas várias modalidades, hoje nós teríamos um instrumento assim fantástico para poder trazer essas pessoas para uma condição melhor. Hoje nós temos, por exemplo, essa menina do breakdancing, né? Essa menina aí eu não tenho acompanhado, cara, o breaking dance, que é a próxima modalidade, né? É uma modalidade olímpica hoje. Eu estou começando, inclusive, a trabalhar com ele. Eu tenho dado algumas opiniões em relação com o presidente, que é meu amigo pessoal. A menina está super feliz, ela está ganhando o dinheirinho dela com a arte dela, com a coisa que é inata nela. Então, quer dizer, por que não canalizar esse talento? E o brasileiro tem isso de sobra, né? É isso que eu fico assim pensando, poxa, nós temos tanta coisa boa, por que não canalizar isso para o sentido bom, né? Sim. Mas, infelizmente, aí entra aquela ela faz coisa... sua profissão, que vai ganhar o ganha-pão dela ali, né? Não precisa ter um trabalho exatamente, paralelo. Pra ela, né? Exatamente. A ideia Focar. é essa, é profissionalizar no melhor sentido, né? Para que essas pessoas se dediquem a isso, né? E nós temos aí bastante... Por exemplo, o judô ganhou medalhas aí ao longo de muitas Olimpíadas, né? Cresceu muito, hoje é um dos principais esportes do Brasil. Judô nas Olimpíadas, eu acho que antes, até um pouquinho mais do Aurélio Miguel, quem foi o próximo? Foi o Rogério Sampaio. Ganhou medalha. Douglas Vieira ganhou medalha. O primeiro foi o Ishii, lá atrás, né? Nos anos 70. Ganhou a primeira medalha de bronze, né? Ele era japonês, veio para o Brasil, se naturalizou e representou o país. Depois de lá para cá surgiram inúmeros talentos. O Brasil sempre foi forte no judô, né? Isso. Sempre teve uns judô desde 96, passando por 2000, a gente vem ganhando medalhas assim sucessivamente. O boxe, cara, os boxes baianos dominam, né? Prevalece sempre. Hoje nós temos o Brasil todo, graças a Deus. Quando eu comecei, os dois estados que prevaleciam eram Pará e Bahia. Pará e Bahia. Eram os dois estados que forneciam os atletas para a seleção. Hoje nós temos atletas de Roraima, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Inclusive, o bacana é que nós temos um atleta medalhista nosso que veio lá de uma comunidade pobre, né? Escolheu ser boxeador. Ele teve, não vou logicamente citar nomes para não constrangê-lo, mas o pai teve problemas com a polícia, o irmão teve problemas com o tráfico e assim por diante, por uma família desestruturada, mas ele escolheu ser boxeador. Tinha um trabalho social de boxe de um ex-atleta na comunidade em que ele vivia. Ele procurou essa academia, ele começou a treinar, gostou, se encantou e hoje ele está na Marinha, é campeão mundial, vice-campeão olímpico, ganha lá o seu dinheirinho e ele fala, eu escolhi essa vida, né? Escolhi ser atleta e obviamente... Foi muito legal, né, cara? Foi muito legal. Você tem histórias trabalhar assim... com o que gosta, né? Você chegou a trabalhar com o Popó ou não? Como? Com o Popó, você chegou a trabalhar? Eu trabalhei em 95 em Mar del Plata. O Popó é meu amigo pessoal, tá forte ainda, tá bem. Em Mar del Plata ele ganhou medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata. Depois ele não foi para Atlanta, porque ele já se profissionalizou em seguida, mas tivemos várias situações aqui trabalhando junto. É uma pessoa assim muito, muito centrada. Ele contribui muito com a gente. Teve uma ascensão boa com ele, né, no boxe, assim. Sim, né? sim. Ele veio também. Ele morava na Bahia, num bairro pobre. Ele conseguiu, através do boxe, ele conseguiu sair daquela situação. Hoje ele está numa situação melhor. E é um exemplo para muita gente, né? Foi um exemplo para muitos garotos da Bahia, muitos meninos. O Robson, por exemplo, que foi medalha de ouro no Rio de Janeiro, foi discípulo dele, né? Hoje está no profissional, está ganhando o seu dinheiro lá nos Estados Unidos como profissional, né? Então nós temos aí inúmeras histórias. E hoje o boxe é um dos esportes que está no topo, né? Sim. E graças a Deus, me sinto orgulhoso de ter participado desse projeto. E hoje todo mundo me associa ao boxe e às lutas, né? Então, no meio esportivo, no meio da medicina do esporte, sempre que é para falar alguma coisa a respeito, o pessoal me procura. O que é mais básico, assim, em relação ao doping? Existe muito doping ainda que você sabe que o cara não queria tomar uma droga, mas ele estava tomando um medicamento, ou geralmente é direcionado? Olha, o controle antidoping hoje, ele tem uma penetração muito maior no meio esportivo, porque os programas educacionais foram multiplicados nos últimos 10 anos. Nós tivemos, sim, muitos atletas que acabavam tomando medicamentos inadvertidamente, né? Não vou falar nome de produto, porque senão a gente pode até depois ter problemas, porque a gente sempre é interpretado que pode estar falando mal de um produto. Uhum. Mas existem produtos que são vendidos no mercado para pessoas normais, para dor de cabeça, por exemplo, que não podem ser utilizados por atletas.
porque dentro daquela composição existe, por exemplo, um estimulante do sistema nervoso central, que é proibido pelos regulamentos do controle antidopagem. Então, nós temos que educar muito o atleta. Hoje, isso é uma das coisas boas que eu consegui fazer no âmbito das lutas em geral. O meu telefone, por exemplo, fica aberto 24 horas e muitos dos atletas estão fora do país e me ligam às vezes de madrugada, olha, eu tive uma dor de garganta, fui num médico daquele e me deu esse remédio, eu posso tomar? Então isso eu consegui fazer com que o atleta tivesse essa cultura de perguntar, coisa que não acontecia há cerca de 10 anos atrás. Então nós estamos pouco a pouco conseguindo trazer. Infelizmente, né, é aquela luta de bandido e mocinho. Sempre tem o pessoal do mal que faz com que um atleta tome, por exemplo, um diurético, que é proibido. O diurético é um medicamento, mas para o atleta é proibido, porque ele pode perder peso mais rápido. Perder peso mais rápido, ou eliminar uma segunda substância mais rapidamente. Então você tem aí entendi. O sentido antiético da utilização do diurético para o atleta. Então, o que acontece? Às vezes um treinador vai lá e dá um diurético. Ou um treinador que tem o seu atleta na seleção, ele manda o WhatsApp, você está meio pesado, toma esse remédio que é para você baixar de peso e não ter problema da seleção. Aí vem o pessoal da ABCD, faz um controle e pega o diurético. Isso aconteceu já várias vezes. Então, uma coisa que a gente tem batido e os atletas têm respeitado, não tome nada sem perguntar. Eu até exagero, olha, até para tomar água você me pergunta, por favor, né? Porque isso o atleta tem feito, assim, bastante frequência. Existe uma intervenção de vocês com o atleta, vocês médicos, tipo com o técnico ou com a diretoria? Existe uma intervenção assim, não, tem que fazer ou não? Já existiu bastante. Hoje eu posso dizer que houve uma profissionalização dos treinadores e dos dirigentes. Está todo mundo alinhadinho ali. Está todo mundo se alinhando, todo mundo sabe. As penalidades são muito pesadas. E o dirigente que tem um atleta de ponta na sua confederação, ele não vai fazer essa bobagem. Ele não vai queimar o atleta que pode, porque a confederação ela também ganha o seu proporcional referente ao resultado. Nós temos, acho que pouca gente sabe, a chamada Lei Agnello-Piva, né? Que é uma lei que dá 3% de todos os jogos de loteria do país. Isso é uma prática que acontece no mundo todo, né? Tem um percentual que é retirado dos jogos de loteria e é repassado para os comitês olímpicos. E o Comitê Olímpico ele repassa para as confederações seguindo vários critérios, resultado, potencial, projetos, etc. Né? Porque as confederações, são 35 confederações de modalidades olímpicas que fazem os seus projetos e o Comitê Olímpico analisa e aprova ou não. Né? E aí inclui viagens, inclui competições, etc, etc, etc. E o atleta, obviamente, o atleta de ponta que ganha medalha, seja ela bronze, prata ou ouro, ele vai ganhar muito mais. A confederação vai ganhar muito mais. E com isso a confederação pode fazer mais projetos, pode contratar pessoas para trabalhar na sua confederação. Então ela tem todo o interesse em fazer com que a coisa ande da melhor maneira possível. Porque se ela perder um atleta importante, ela também vai ser penalizada. Então hoje está todo mundo alinhadinho, todo mundo preocupado e toma todos os cuidados. Né? Os próprios dirigentes ligam para mim e para outros colegas da medicina do esporte, perguntam, eu estou com um atleta lá na Itália e ele me ligou se pode tomar tal coisa, pode tomar corticoide, não pode, como é que pode, não pode, o que a gente precisa fazer? Às vezes precisa emitir um ATUI, né, que é um documento solicitando a isenção para usar aquele medicamento, então a gente ajuda na realização desse documento. Então você tem inúmeros aspectos, inúmeros detalhes que compõem essa parte da medicina esportiva que, graças a Deus, hoje a gente está muito melhor respaldado e, obviamente, você tem aí uma comunidade olímpica que toma todos os cuidados. Infelizmente acontece, né? Infelizmente ainda acontecem alguns erros, né? Mas faz parte. Onde tem ser humano, sempre acontece alguma coisa inadequada, claro. Né? Ô, Bernardino, me fala uma coisa. Em relação ao boxe olímpico, com relação ao boxe hoje profissional aí que a gente assiste dos pesos pesados, da época do Tyson... Qual que é a diferença, cara, assim, dentro do... Muito boa pergunta. Dentro do mundo do boxe. Muito boa pergunta, porque o boxe olímpico, ele tem uma característica diferente do boxe profissional, né? A própria exposição, se você, por exemplo, for para uma Olimpíada ou para os Jogos Pan-Americanos, para o Mundial, o atleta, ele faz, geralmente, para chegar numa medalha ou numa final, ele faz de 4 a 5 lutas a cada 2 dias, né? Então, obviamente, você tem que ter um número menor de rounds, né? Então, você tem 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso. E as regras de proteção são muito maiores,
né? Hoje, até estava falando lá atrás, foi retirado o casco, né? E com isso aumentaram muito o número dos cortes. Tá? Então, por isso que hoje a gente tem algumas regras que protegem mais o atleta, porque a gente percebe que o atleta ele vai ter que competir em outras lutas. Já no boxe profissional, ele luta 2 vezes por ano. E aí você tem lutas de 10, 12, às vezes até 15 rounds. Né? E realmente são lutas muito mais intensas, às vezes até sangrentas, sob o ponto de vista porque você... tem uma exposição maior, depois do 7º, 8º round, o atleta está muito mais cansado e, obviamente, os golpes são... Ele recebe muito mais golpes do que deveria. Então, você tem um outro tipo de abordagem, né? Você tem menos regras de proteção. No boxe, você tem, por exemplo, a contagem de proteção. Se você observar, às vezes ele toma um golpe um pouco mais potente, né? Aí o árbitro para e conta até 8, esperando a recuperação do atleta. Já no boxe profissional, isso não acontece. Né? Realmente a agressividade é muito maior. Existe um assédio do boxe profissional referente ao atleta olímpico? O tempo todo. Esse foi um problema que nós tivemos no começo, assim, que eu comecei a participar da família olímpica, porque o Popó mesmo, quando ele ganhou a medalha de prata em Mar del Plata, nós queríamos que ele disputasse Atlanta, porque a gente sabia que ele seria medalhista em Atlanta. Num esporte, numa época, em que quem comandava eram os cubanos e os russos, os búlgaros, né? Os países que compunham a antiga União Soviética, eram muito fortes. E nós tínhamos um atleta que tinha toda a condição de ganhar uma medalha de ouro em 96. Mas aí houve o assédio do empresário, que prometeu milhões, e realmente ganhou muito dinheiro com isso, e ele não foi. Ele poderia ter esperado mais um ano, ganha uma medalha e aí poderia ter ido profissional, não foi. Isso aconteceu até 2004, 2008. A partir daí é que se elaborou um projeto no sentido de você remunerar melhor esse atleta que surgiu, dotar de condições, então uma comissão técnica muito mais completa, com todos os profissionais envolvidos, o atleta viver treinando na seleção permanente que nós temos hoje e, obviamente, remunerando esse atleta. Aquilo que eu falei, tem atleta que ganha 30 a 35 mil reais só para treinar, e ele tem o médico, tem a casa paga, tem o dentista pago, tem tudo, quer dizer... Então ele tem uma condição, né, cara? E faz o que ama, né? Exatamente, e aí você tem condição de desenvolver, esse atleta viaja o tempo todo. Nós, por exemplo, estamos agora com uma seleção disputando o Mundial Feminino, lá na Turquia, seleção feminina. Eles estiveram treinando na Itália, saiu toda a seleção, foi para a Itália treinar. Então, eles estão sempre fora do país treinando, com o dinheiro da Lei Piva, que é repassado para a confederação, e o atleta ganhando seu salário e vivendo daquilo, né? Então, hoje nós temos condição de segurar o atleta até ele ganhar uma medalha olímpica, e a partir daí ele escolhe depois, se ele quiser, como aconteceu com o Robson, com o Everton e tantos outros que estão aí no profissional hoje. Que não tem jeito de segurar o cara, né, cara? É muita grana, né? É muito dinheiro, né? E você não pode culpar, porque afinal de contas, se você for ver bem, esse atleta, ele... Quanto é que é a vida útil de um atleta aí de alto rendimento, com as suas variações de acordo com a modalidade, 10, 12 anos? Um atleta, por exemplo, a gente considera um atleta apto para ganhar uma medalha depois de 2 ciclos olímpicos, tirando o talento natural. O talento natural é aquele que nasceu para ser campeão mesmo, e esse vai ser campeão de qualquer jeito. Mas aquele que vai treinar 2 ciclos, naquele segundo ciclo é quando ele tem a chance de ganhar a medalha. Pode tentar um terceiro, que são 12 anos, aí acaba, né? E é esse período que ele tem que tentar fazer o seu pé de meia, né? Então, é muito difícil você segurar quando vem uma proposta, né? Isso acontece com o futebol mesmo, né? Nós temos aí inúmeros talentos aí jovens surgindo, vem um caminhão de euros para cá, você não vai segurar, isso mexe com a cabeça de qualquer cidadão e o sujeito vai embora, né? Então, é complicado, mas graças a Deus hoje a planificação esportiva sob o ponto de vista do alto rendimento, hoje ela tem trazido alguns frutos, sim. Nós temos atletas muito bons em várias modalidades, né? Acontecendo. Lembrando aí, para quem está assistindo, quem quiser fazer uma perguntinha para o Bernardino, pode ficar à vontade. A gente não abriu o superchat ainda. Logo menos aí nós abriremos, não hoje, mas podem fazer perguntas. Já tem o superchat? Então, cara, mas você já colocou aí já? Tem valor ou não? Ainda não, né? Tem? Então, põe a descrição pra galera aí que quiser fazer uma perguntinha, põe um superchat, o superchat aí que agora a gente abriu aqui, o Bernardino tá à nossa disposição hoje. Bernardino, como é que é, cara? Você tá lá, você fica fora do ringue, aí o nego, cara, toma um knockdown,
Você tem que ir lá, tipo, na hora. Como é que funciona? Então, veja só, essa é uma situação diferente que acontece no boxe e nas artes marciais em geral, porque assim, eu sou médico que trabalho com confederações, com atleta, com delegações, mas por trabalhar tantos anos, eu acabei sendo convidado e aí acabei fazendo outros cursos para me tornar o que a gente chama de Ringside Doctor, né? Que é uma certificação internacional que é dada aí para médicos do mundo todo. Eles têm que fazer um curso e uma prova bastante complicada para ganhar a sua certificação. E somente esses médicos que são certificados podem trabalhar como médicos de bordo de ringue. Aí, nesse caso, eu vou trabalhar com atletas de outros países. Por exemplo, se eu tenho o Brasil competindo, eu não posso participar como Ringside Doctor. Tem que ser um médico neutro. Né? Ah, entendi. Entendeu como acontece? Claro que se esse atleta se machuca, tem que tomar ponta, etc., fora do ringue, aí a gente atua como um médico da delegação, como um médico de time, né? Porque aí eu estou fora trabalhando com a delegação. Mas quando eu estou no bordo do ringue, eu vou trabalhar como um médico neutro. Aliás, na apresentação que você faz, tem uma situação que eu estou ali atendendo um atleta em cima do ringue. Sim. Que foi no último Mundial que eu estive agora na Sérvia, né? E teve uma situação de nocaute com o atleta do Uzbequistão e essa situação é uma situação bem complicada, porque nós tivemos uma perda de um atleta recentemente, né, no ringue, então ali estava todo mundo preocupado que o atendimento fosse feito da melhor maneira. Teve mesmo um óbito? Depois de 12 anos tivemos um óbito no juvenil, no boxe. Né? O que foi, cara? Um golpe? Na verdade, assim, é uma coisa muito rara de acontecer. Depois, nós ficamos sabendo, né? Esse atleta, ele teve um aneurisma que rompeu, né? Ele tomou um golpe muito contundente, uma diferença técnica importante, porque era um russo contra um jordaniano. E isso é uma coisa que nós começamos a discutir na comissão médica da IBA. É uma coisa que estamos discutindo, que é exatamente isso. É fazer uma pré-qualificação para evitar que haja uma diferença técnica muito grande. Porque, assim, é interessante que esse tipo de coisa acontece mais no Mundial do que nos Jogos Olímpicos. Porque nos Jogos Olímpicos você tem atletas que já vieram de qualificatórias dos seus continentes. Então, são os 3, 4 melhores do continente. Então, o nível técnico deles é muito parecido. Então, dificilmente acontece um acidente como esse. Já no Mundial, não. É um Open, né? Você tem aí praticamente quem quiser vir para o Mundial. Então, você vem atletas de vários países que têm uma condição técnica menor para lutar contra russos, búlgaros, turcos e assim por diante. Então, é uma diferença técnica muito grande. E, infelizmente, também associado ao problema que ele já tinha, nós tivemos esse infortúnio, apesar de todos os cuidados médicos. Pode acontecer. É um esporte de contato. E né? russo bate forte, né? E foi um golpe muito forte. Mas você veja, é o que eu te falei, dos últimos 12 anos foi o primeiro que aconteceu. Né? Então, não é tão comum assim. Pode acontecer. Né? É aquilo que o pessoal fala, pô, vamos acabar com o boxe, vamos proibir o boxe. Não adianta, isso não leva a nada. O que você tem que fazer é melhorar o treinamento, que é o que se faz. Por isso que eu te falei, é muito difícil você acertar um golpe no adversário. Quem treina sabe o quanto é difícil acertar, porque a esquiva é muito eficiente. O treinamento é muito intenso nesse sentido, né? É por isso que briga de rua, quem é boxeador, cara, leva vantagem em tudo, né? Claro. Eu conversei com um amigo meu que lutou boxe, ele falou, cara, eu nunca gostei de brigar, mas um dia veio um cara pra cima de mim, ele vem em câmera lenta. E é automático. É automático. Uma coisa você automatiza tanto o movimento que é uma coisa automática de você sair e virar e já acertar o golpe que é necessário. Né? Você já tomou um golpe, cara? Tipo, eu já vi muito em MMA. Lógico, no treinamento. O cara acordando, sabe? Acordando, tipo... se você tá treinando, você não vai só bater, você vai apanhar também. Não, mas quando você tá de médico lá no ringue, o cara, tipo, toma um knockdown, apagou. Aí o cara acorda já socando. Existe isso? Existe, e nós temos... aí já entra uma outra coisa interessante que nós fizemos dentro da IBA, né? Que são o regulamento do afastamento que esse atleta tem que ter. Então, nós temos lá alguns critérios. Então, por exemplo, o atleta que é nocauteado, mas ele não perde a consciência, você já dá 30 dias para ele, sem treinar e sem lutar. Depois você faz a tomo, neuro, etc. Se o atleta é nocauteado e fica abaixo de 1 minuto desacordado, você dá 90 dias. Você deixa, se for acima de 1 minuto, 120 dias. Se você tem, por exemplo, 2 ou 3 acontecimentos de nocaute num período de 1 ano, tem casos que você até afasta ele definitivamente. Então, você tem lá critérios técnicos e clínicos para você
não deixar esse atleta voltar a boxear, até porque você tem também que levar em consideração a condição técnica desse atleta. Tem muita gente que não tem condição técnica para estar no boxe. E isso é uma coisa que a Confederação Brasileira de Boxe cuidou muito nesses últimos anos. Isso é uma coisa que a gente tem, já aconteceu comigo, da gente afastar atletas que tinham problema de visão, por exemplo, atletas que não tinham condição técnica de estar no boxe, foram nocauteados sucessivamente. Existem aí trabalhos mostrando que se você tiver uma segunda concussão em curto espaço de tempo, você tem 50% de chance de você ter um óbito. Então, você tem aí critérios médicos que você tem que considerar, né? São situações que você tem que considerar. Tem até uma escala que a gente utiliza muito, que é a escala de Glasgow. É uma escala que dá uma pontuação de coma ou não coma, que vai de 3 a 15. Então, essa escala você já tem na cabeça para você fazer a contagem no momento que acontece um nocaute um pouco mais contundente, para você poder, por exemplo, levar esse atleta, por exemplo, que faleceu da Jordânia, ele chegou com um score mínimo de 3 a ficar no ringue, né, quando ele foi levado para o hospital e infelizmente teve esse problema, né? Então, nós temos critérios muito, muito específicos em que o médico tem que estar treinado, o médico que é voltado para o boxe, e a partir daí você, obviamente, faz alguns estudos para você diminuir, por exemplo, esse tipo de situação, como aconteceu. O transgênero é um assunto que nós estamos discutindo muito também. Antes de entrar nesse assunto do transgênero, eu queria perguntar, fala-se muito do trauma que fica no boxeador, né? Sim, atleta. Sim. No Olímpico também tem isso? Claro. É por isso que o Olímpico, por exemplo, ele tem 3 rounds de 3 minutos, né? E ele não tem uma exposição tão intensa quanto tem no boxe profissional. É que normalmente eles vão para o boxe profissional. Mas sem dúvida nenhuma, você tem a encefalite por trauma. Os traumas sucessivos. Você tem, infelizmente, atletas que ficaram com essa sequela. O próprio Muhammad Ali, que foi um dos maiores. Né? O nosso Aider Joffre, ele... Acho que você não está com problema. Maguila também ficou meio... Oi? Maguila também ficou meio ruim. Maguila, né? Sim, Maguila, claro. Maguila, ele não era tecnicamente um primor, né? Eu estou falando de 2 atletas top, Muhammad Ali e Aider Joffre, que foram de primeira linha. Foram excepcionais, gênios, né? Mas que tiveram também, obviamente, que quando você está treinando boxe, você dá e apanha. Não tem jeito, por mais que você esteja melhor, mas você tem, em algum momento, você toma golpes, né? Eu estava falando aqui, veio semana passada ou retrasada, não lembro muito bem, o Luiz Canibanha, meio pesado do MMA, do UFC. Disputou o UFC. Cara, ele falou que teve uma luta que ele tomava golpe no rosto, ele sentiu o osso quebrando. Um pedaço de osso tava quase furando o globo ocular dele, cara. Assim, muito, né? Muito... O pessoal que é da Associação Atlética Brasileira, que hoje cuida do MMA aqui no Brasil, entrou em contato comigo recentemente para tentar estabelecer alguns parâmetros. Obviamente que é uma outra modalidade, né? Você tem chama Mixed Martial Arts, né? Que são artes marciais de várias modalidades, né? Então, alguns golpes são proibidos. Antigamente você tinha o tiro de meta, né? Nossa. Que era o sujeito que ficava ali de 4, estava aturdido, você ia lá e chutava a cabeça. Esse golpe é proibido, né? Porque nós tivemos muitos problemas. O próprio genitais, você não pode atingir os genitais, né? São poucos. Eles conversaram comigo, eu tentei passar algumas situações. Nós temos critérios para parada nos cortes, nós temos alguns cortes que são critérios para parar uma luta, né, que é o chamado stop ou box, né, quando o árbitro nos chama para tomar uma decisão, isso acontece. Então nós temos alguns critérios, né, nós temos um desenho ali que a gente passa para os colegas, para os médicos. Tipo, o olho fechado para nós é stop, né? Cara, no boxe profissional, em algumas organizações internacionais, isso não é critério. Eu discordo, né? Aí é uma questão de você também preservar a vida humana, né? Como é que o cara continua lutando, né, cara? Você vê, exatamente. O cara já tá os 2 milhas já baixinho, desse tamanho. E nós temos o risco, por exemplo, de descolamento de retina, né? Por isso que a gente faz o fundo de olho, nós temos o oftalmologista, a nossa colega que cuida do boxe já é oftalmologista, então ela já faz o fundo de olho uma certa frequência, né? Porque você tem esse risco, é o esporte de contato, né? Infelizmente, o esporte de luta é de contato,
Não tem como você evitar. Isso vem desde dos jogos antigos. Inclusive tem aí uma imagem, uma estátua que eu até mostro nas minhas aulas, em que você tem o Quirinal, que foi um lutador mencionado aí na história grega, que tem todas as lesões que tem hoje. Tem aquela orelha em couve-flor, cortes do supercílio, fratura nasal, corte... usavam uma espécie de questos, que era uma luva de boxe, tinha lesões na mão, e está lá na estátua, uma estátua desde antes de Cristo. Então, são lesões que não são novas, aconteciam mesmo. Né? E você tem essa modalidade do contato, não tem como. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desenvolver regras que protejam o atleta o máximo possível, né? Desenvolver um treinamento, e através do treinamento o atleta se expõe menos, e, obviamente, tratar as lesões que vão advir disso aí e fazer o melhor possível. Não tem como você evitar, né? Agora, Bernardino, indo pro assunto que a gente ia começar a falar, né, cara? Qual que é a discussão aí hoje em dia? Tipo, vocês acham que deveria ter um meio termo? Uma mulher disputa com mulher, homem com homem e trans, como é que funciona? Vamos lá, daqui a pouco o pessoal vai começar a xingar no Superchat. Não. Bom, eu quero, assim, já que nós vamos tocar no assunto, eu acho que é importante, porque aqui também é uma forma de comunicação com as pessoas, né? Eu quero primeiro deixar pontuado uma coisa muito clara para quem nos assiste e para quem eventualmente venha nos assistir. Eu sou absolutamente a favor de qualquer orientação sexual, não tenho nada contra. Tenho amigos que têm relação homoafetiva, tanto homem quanto mulher, que são queridos amigos, né? Nada contra isso, eu quero deixar muito claro. Porque sempre se leva para o lado de ofender, que a gente de pessoal, né? E não é nada disso. Nós tivemos aí a incumbência de fazer alguns estudos, né, na Câmara Técnica do CRM, em outras situações. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, membro da diretoria. Hoje eu estou na Comissão Médica da IBA, Comissão Internacional da Pan-Americana também. Então, em todos esses fóruns, essa discussão tem sido colocada à mesa. E essa discussão ela tem sido colocada sob o ponto de vista científico. Então, nós estamos levantando dados. Ainda não existem muitos dados disponíveis, porque existe o transgênero, existe aqui até um ambulatório aqui em São Paulo, que é comandado pela doutora Elaine Frade, no Hospital das Clínicas, que é uma pessoa que lida muito com esse problema. Você tem ali uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, e todos os profissionais envolvidos, geneticistas, ginecologistas, etc., que cuidam e que eu acho muito válido, né? Eu acho que é importante a pessoa se encontrar. Uhum. Agora, nós temos aí que levar isso para o esporte. O esporte é uma situação diferente, né? Muito se discute, tem que incluir. Concordo plenamente, mas você não pode incluir excluindo as demais. Sim. Essa que é a discussão, né? Por mais que você tenha aí uma mudança anatômica, né, ou uma mudança hormonal de um perfil hormonal, esses não são os únicos parâmetros a serem considerados. Você tem as células musculares de memória que foram expostas à testosterona por 10, 15, 20 anos e ela não muda de uma hora para outra. Já tem estudos mostrando isso, que levam de 10 a 12 anos uma célula para poder mudar o entendimento da ação daquele hormônio, né? Então, não é só você mudando o perfil hormonal abruptamente. Você tem uma situação que a ciência não tem resposta. Por exemplo, a própria bacia. Eu sou ortopedista, né? Você tem a bacia ginecoide, a bacia feminina e a bacia masculina. Então, só ali você já tem algumas ações de alavanca diferentes. O salto é diferente. Então, por mais que você mude a explosão muscular, a alavanca é diferente. Você não tem como mudar isso. Então, você tem ainda parâmetros que você não tem como você ainda dar uma resposta. E a partir do momento que a ciência ainda não tem um consenso, você não pode permitir, por uma questão de justiça, né? Como nós dissemos agora na reunião da IBA, it's not fair. Quer dizer, você não pode ter uma condição de igualdade em competição de uma pessoa que era homem biológico e se transformou em mulher. Né? Você não tem como responder isso hoje. Então é isso que eu quero deixar claro, nós não temos nada contra. Eu sou a favor de se criar, assim, uma modalidade específica para o transgênero, para que eles realmente se sintam bem-vindos sob o ponto de vista esportivo e competir. Eu acho que é válido isso. Agora, você simplesmente trazer para o feminino, o homem biológico, transformando em mulher, as próprias meninas se sentem desconfortáveis e excluídas. É que elas não falam, elas têm medo do cancelamento.
Esse é um problema muito sério. Eu tive recentemente uma discussão numa situação médica com uma pessoa transgênero do esporte e que não me deixou nem falar. Eu deixei claro que não era contra a orientação sexual, mas depois de 1 minuto que eu comecei a falar, eu fui chamado de homofóbico, xingado, gritaria. Então você não tem uma discussão madura nesse assunto, infelizmente, né? As federações internacionais já começaram a perceber e elas próprias já começaram a proibir. Porque o Comitê Olímpico Internacional, e aí eu tenho que fazer uma crítica ao Comitê Olímpico Internacional, ela jogou para a galera. Conforme eu falei, você tem o interesse do business. E existe aí um mercado importante que coloca muito dinheiro nisso, né? E que, obviamente, tem interesse também sob o ponto de vista do transgênero que vem competir com as meninas, com as mulheres. Então, você tem aí vários interesses e o Comitê Olímpico Internacional não quer se envolver. Então, de uma certa forma, estabeleceu um parâmetro que agora repassou para as federações internacionais. Então, olha, vocês façam o que vocês quiserem, né? Então, cada federação cuida da sua modalidade. Então, ela tirou dela da reta e as federações estão assumindo isso. Eu, particularmente, já me perguntaram, eu sou contra, no boxe, nesse momento, que haja essa permissão, né? Já aconteceu, e num passado recente, numa outra comissão médica, num campeonato mundial feminino, na Índia, em que veio um indivíduo com passaporte, com nome feminino, com tudo feminino, mas tinha pênis. E deixaram competir como mulher. Com a exposição hormonal, etc. E aí tem uma outra coisa, né? Como é que você vai estabelecer o parâmetro hormonal? Né? Você tem o controle antidoping, por exemplo, se uma mulher for para homem. Pode usar testosterona, mas quanto de testosterona sem que haja uma ação ergogênica? Não temos resposta. Né? Isso vai levar um tempo ainda para a gente responder. Então, a partir do momento que a ciência ainda não tem resposta, eu acho que você não pode dar o cartão verde para essas pessoas. E que você pode falar mais que eu, que durante o treinamento, a resposta do corpo masculino é diferente da resposta. Não, porque você tem aí envolvidas as fibras brancas, fibras vermelhas, você tem as fibras de explosão, o comprimento muscular, a oxigenação, o coração, o pulmão. Você tem tantos fatores envolvidos que ainda a gente não tem resposta para dizer se realmente você consegue equiparar biologicamente um homem que era homem biológico que se transformou em mulher para competir com as mulheres. Não precisa ir muito longe, é só você assistir um jogo feminino e um masculino, pô. Um tá no 5 estrelas, o outro tá no 3. Você vê que é muito mais veloz, muito mais realmente, isso e também isso é uma coisa também que eu tomo muito cuidado para falar, porque as feministas às vezes me xingam. Você é machista. Não é questão de ser machista. O homem é mais forte do que a mulher. Ponto. Sim, óbvio. Entendeu? Em condições normais. Tirando as mulheres que fazem... né? Mas biologicamente, você tem geneticamente a transmissão, a própria XY, que determina homem e mulher. Isso não tem como você mudar nesse momento. Né? Existem teses que, mesmo sendo XY, você tem algumas mulheres que são XY. Alguns trabalhos aí que estão mostrando isso. Eu ainda estou cético em relação a essas coisas. De qualquer maneira, até porque não é minha área, eu ouço muito especialistas, os geneticistas, ouço endocrinologistas, nós temos vários especialistas que estão envolvidos nesses estudos e que também não tem uma resposta definitiva. E o discurso sempre é a inclusão. Não, vamos incluir. Concordo plenamente. Acho que a inclusão eu também concordo, mas tem que estar em todos os sentidos. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é biológica. Não é de igual para igual. É biológico, exatamente. É biológico. Ponto. E temos que discutir isso com maturidade. A sociedade tem que entender que nós estamos aqui para discutir, para inclusive dar justiça na competição e fazer com que essas pessoas se sintam realmente acolhidas. Né? E por conta desse envolvimento com todas essas entidades. E as minhas conclusões são o quê? Que eu não tenho conclusão nenhuma. Ou seja, não dá para você, nesse momento, autorizar esse tipo de competição. Gostaria que pudesse ser criada uma terceira, por que não? Né? Existem os Paralímpicos, por exemplo, né? Em que essas pessoas participam de uma competição em igualdade de condições e são incluídas, são pessoas que são bem recebidas, são campeãs, são medalhistas, assim por Mas diante. Já existe, né? Time de vôlei já que foi feita uma inclusão ou não?
Tem, nós temos um time de vôlei que nós temos um atleta transgênero que está num time feminino. Tem sim. Que está acontecendo, está em execução. Está acontecendo e você veja, a Confederação Brasileira de Voleibol não teve coragem de peitar as entidades que defendem, né? A LGBT, né? Que defendem, não teve coragem de tomar um posicionamento, mas a internacional não permite. Então ela não pode ser convocada para uma seleção feminina, por exemplo. E eu posso garantir para vocês, as meninas que jogam contra se sentem desconfortáveis. Elas não falam, né? Elas não dizem, porque elas têm medo do cancelamento, têm medo da reação agressiva, né? Então elas não falam. Mas a gente sabe porque a gente conversa, né? O próprio Bernardinho, você quer mais o Bernardinho, que é um multicampeão, um melhor técnico que nós tivemos no voleibol, e incluindo todas as modalidades pela sua... Eu trabalhei com ele e sei a forma motivacional que ele tem, a forma dele ser. É uma grande pessoa, um grande cara. Ele... Fizeram uma leitura labial num jogo, né, que ele falou, o homem é fogo, né, porque a atleta bateu forte. Mas assim, num ímpeto, na quadra, falou... Cara, ele foi massacrado nas redes sociais. Quer dizer, então, não existe uma maturidade na discussão. E quem vai saber se, tipo... Pô, tem de tudo, né, cara? Passa... um ano, o nego fala, pô, vamos meter 5 no time aí. Então, esse e aí, o que vai definir exatamente, se o cara realmente é trans ou se esses critérios, porque tem trans, por exemplo, que não querem fazer a modificação anatômica. Querem continuar com a sua característica anatômica. Isso acontece também. Então, esse seria um critério. Até a gente brinca, nos próximos anos, nós vamos ter que desnudar o atleta para ver se é ou não é. Coisa que a gente não faz hoje. A gente tem um exame médico que a gente, toda manhã antes da competição, a gente examina o atleta que vai competir, né? Tem o exame inicial que a gente faz antes da competição. Daqui a pouco nós vamos ter que incluir isso. Vamos ter que colocar, né, alguém para olhar se é ou não é, né? Isso é uma coisa até bizarra, né? A gente pensar em fazer uma coisa dessa. A gente estava falando no boxe, no vôlei, né? No boxe existe isso também? Tem esse... Tem, já tivemos até aqui no Brasil uma situação em que uma menina quis lutar com homens e a gente não sabia. Ela quis lutar? Com homem. Não dá, né? É que era juvenil, era um pouquinho menos forte, né? Mas perdeu, obviamente, né? E não se sabia, porque tinha caracteres masculinos. Mas como é que você vai fazer? Você vai olhar? É complicado. Caracteres assim, rosto, músculo, né? Não tinha... Mas a genitália não foi examinada. Mas ela veio com documento, tudo? Com documento e tudo. Tá. Entendeu? Então, hoje, agora, você vê, tudo isso são aprendizados que tivemos no passado. Hoje nós estamos já criando situações para a gente tentar... Cara, que difícil. Resolver isso sem constranger a pessoa também. Porque a gente tem que entender o lado humano daquela pessoa que está ali buscando competir, buscando se incluir. Claro, mas... E que está se encontrando, né, em relação à parte sexual. A gente respeita muito isso. Óbvio, mas... A gente é muito cuidadoso. Nós médicos que estamos hoje passando por isso, nós tomamos muito cuidado na abordagem, na forma de falar, né, para que a gente não tenha constrangimento, porque a gente respeita muito isso. Deve ser complicado, mas nós temos que pensar no todo, né? Nós temos que pensar nas demais. Tem que ser criado uma específica. Nós estamos partindo para esse lado. Eu acho que vai ser a solução. As entidades às quais eu estou envolvido estão estudando isso. Eu acho que nos próximos anos deve ser criada assim, uma categoria para isso. Eu acho que isso ajudaria bastante, né? Porque aí você vai evitar muita discussão, muito problema, que não é... Eu acho que são coisas desnecessárias você criar um pé de guerra num mundo tão conturbado que nós estamos vivendo hoje. E não é esse o escopo, né? Nosso escopo é dar o bem-estar. Como eu falei, o esporte de alto rendimento, ele não é saudável, né? Por si só, ele já não é saudável. O médico do esporte, o médico em geral, ele já nenhuma modalidade, né? Nenhuma modalidade, porque ele está no limite, ele está no topo. Nós temos atletas com 28, 29 anos que param. O Marcelo Negrão, com 29 anos, não conseguia mais jogar vôlei, tinha os ombros todos destroçados. E era um animal, né, para jogar voleibol, né? Era uma força física, técnica, velocidade. Não conseguiu mais. Por mais que a medicina do esporte pudesse... Ele passa, né, do limite dele, né? Exato. Você tem as fraturas de estresse, você tem tantas situações. As meninas da ginástica olímpica, por exemplo, já tem um problema menstrual normal, né? Que é o que a gente chama de tríade da mulher atleta, porque ela não se alimenta, ela já não se alimenta, ela tem alterações hormonais, tem fraturas de estresse, você tem tantas situações envolvidas, né? Na mulher atleta,
que muitas vezes depois quando ela para de ser atleta, aí ela quer ser mãe, e ela vai ter problemas em ser mãe. Então, você tem que pensar também no indivíduo que depois do esporte, né? O atleta que engorda muito, porque ele treina muito, também se alimenta compatível com aquela alimentação, por exemplo, no futebol, depois que ele para, ele engorda, porque ele come a mesma coisa e parou de treinar. Mas você acha que é isso que os atletas engordam ou é a cervejinha dos jogos? Não, sem dúvida. Mas só que quando você é atleta e toma a sua cervejinha, você está treinando, queimando a caloria, né? Essa é a soma normal, né? Agora, quando você para de fazer atividade física e continua com a mesma ingesta, seja de cerveja, ou seja de carboidrato, ou seja o que for, isso fatalmente você vai... Se você não tiver uma genética boa, porque tem atletas também que geneticamente são privilegiados e que não engordam. Agora, tem aqueles que engordam até durante a atividade, enquanto ainda são jogadores. O Neto foi um deles. Né, cara? Ele era um gênio, mas engordava com facilidade. Não, eu imagino isso. Eu imagino, pô, o cara joga bola, ele é profissional, ele treina também. Não é possível que o cara tá comendo tanto assim. Ele deve comer igual os caras, só que a genética dele, coitado, né? Não é tão bem resolvido. Olha, eu tenho situações assim, muito, muito interessantes, né? Porque você tem também o lado psicológico. Nos Jogos de Atenas, até aconteceu conosco, né? Porque as atletas da ginástica olímpica não podiam tomar Coca-Cola. E elas eram meninas, 15, 16, 17 anos, né? E elas chegavam lá no nosso departamento médico chorando porque elas queriam tomar uma Coca-Cola. E a gente dava Coca-Cola escondido, porque tem o lado psicológico. A gente dava lá, a Coca-Cola tal, toma, mas não fala pro treinador, hein? E elas tomavam a Coca-Cola delas. Porque os treinadores, principalmente de ginástica olímpica, e o treinador russo, que na época estava lá, ele era muito rigoroso. Eles têm essa cultura, né? Do rigor, do treinamento, não pode ganhar, acaba de treinar, ia na balança para ver se engordou 1 grama, comia uma alface, 2 alfaces. Eles têm essa cultura. E obviamente, existe aquela dificuldade cultural nossa, né? Então, você vai para uma Olimpíada, você está lá defendendo a seleção, você está dentro com meninas, com jovens, e que não podem tomar uma Coca-Cola simples. Eu até estou fazendo propaganda aqui no seu, mas não tem refrigerante, nada, né? Mas eu já vi, refrigerante eu lembro do Guardiola, cara, que ele tretava com um monte de cara do time. Um foi o Messi, inclusive, que eles brigaram por causa de uma Coca-Cola, que ele não deixava os caras beberem Coca-Cola. Mas o que é? Só por causa do teor de açúcar? É lógico, a Coca-Cola tem baldes de açúcar, muito açúcar, tem sal, tem açúcar, tem um monte de coisa lá dentro. O refrigerante, né, em si, sim. Ele tem muito açúcar, né? Obviamente você vai ganhar aí, né? Você vai ganhar alguns quilinhos se você não estiver treinando. É claro que um atleta desse nível, um refrigerante não vai causar problema, né? Mas tem o gás, tem outras situações, mas tem o lado da muleta psicológica, né? É o que eu te falei, às vezes no departamento médico, porque quando você está numa Olimpíada, você tem lá a missão do país, no caso a missão do Brasil, o Brasil ficava num prédio inteiro, e no subsolo nós tínhamos um departamento médico todo montado, né? Com uma sala para sutura, com um dentista, com sala de exame, para pequenos procedimentos. É um departamento médico, é um mini hospital que fica lá. E, obviamente, ficavam 1 ou 2 colegas de plantão. E o departamento médico, muitas vezes, é o refúgio desses atletas, porque ele está fugindo do treinador dele. Ele vai lá e conta seus problemas, chora, etc. E nós tínhamos, por ser patrocinador dos jogos, a nossa geladeira lá com a Coca-Cola, com as nossas coisas lá. E elas vinham lá e falavam, pô, a gente quer tomar uma Coca-Cola. Então, vamos lá dentro, dava lá a Coca-Cola, e tomava Coca-Cola. E hoje eu posso contar, né? Mas você tem que saber lidar com essa situação, porque são crianças que estão ali competindo num alto nível, né? 16, 17 anos, jovens. Então... Viu o Nori aqui, cara. Ele falou sobre as Olimpíadas, bem legal, né? Então, o Nori, ele viveu isso, né? Vive isso, né? Porque o atleta de alto rendimento, ele está no limite emocional. Né? Não só no limite físico, no limite emocional. E se ele, naquele dia da competição, ele acorda com um problema, com um telefonema ou com uma mensagem do WhatsApp, a sua mãe está gripada, acabou. Aquele dia lá, se é o dia da competição, acabou. Ele tem um decréscimo emocional e vai atrapalhar no desempenho. Por isso que tem treinadores que nem permitem que o atleta tenha o seu WhatsApp. É mesmo? Olha, eu passei por uma situação interessante, até gosto de contar aqui, eu nunca me esqueço, que no voleibol, por exemplo, tinha o Bernardinho. O Bernardinho, conforme eu te falei, é o maior motivador que eu conheci. Não é à toa que ele foi campeão de tudo. Porque o que acontecia? Ele ficava de olho nos atletas, porque na Vila Olímpica você tem a sua missão, onde você está, e você tem o refeitório aberto 24 horas. Ele está lá aberto para quem quiser ir, porque tem gente que treinava de madrugada. E um dos patrocinadores, quem é? O McDonald's.
é o patrocinador dos Jogos Olímpicos. Então, você tem lá o seu McDonald's com McNuggets, Big Mac, tudo aquilo que você tem direito. Né? E o atleta, de madrugada, sai, vai lá e come seu McDonald's. E o Bernardinho pegava um andar só para ele e ficava ali na espreita, né? Fazia um rodízio de plantão. E quando ia almoçar, ia todo mundo almoçar, ia todo mundo jantar, tirava o cara da mesa, acabou, vamos embora. Pô, não é à toa que o cara ganhou tudo. E os atletas respeitavam. Chegou uma hora que eles tinham essa cultura de ir todos juntos, sair todos juntos, voltavam juntos. Por quê? Porque eles sabiam que o Bernardinho exigia isso, né? E, cara, para ser campeão, você tem que ser meio maluco, entre aspas, né? Você tem que fazer realmente coisas diferentes, senão você não vai chegar no resultado. E essas são situações que a gente passava, porque você tem que segurar o atleta a laço para ele não cair na tentação do refeitório. Tanto é que quando ele acabava a competição, que era aquele já, né? Aquele liberou geral, ele ia lá para dentro e se entupia de tudo que ele tinha direito. Até depois, daqui um mês, voltar a treinar novamente, né? Porque você já vai liberar. Então o atleta ia lá e chutava o pau da barraca. Ô Bernardino, o Demetrio Vecchioli esteve aqui e ele é jornalista também. Sim, do UOL. Do Olímpico. E eu perguntei para ele, cara, como que é ser um jornalista que vai para a Olimpíada. Ele falou, pô, cara, é emocionante e tal. Como é que é para um médico, cara, frequentar? Cara, como é que foi para você, assim, chegar? Ó, a primeira, aliás, todas, né? É emocionante você estar lá dentro da delegação, você entra no estádio com os atletas, você vê os atletas do mundo todo, você participa daquele clima, você chora, você ri, você tá, sabe, no meio daquela família olímpica. Você tá dentro daquela situação, vivendo aquilo. É uma coisa emocionante. Eu fui a 5 Olimpíadas, né? Então, obviamente que à medida que você vai ficando mais velho, você tem uma outra forma de você encarar, mas é sempre emocionante, porque você tá numa delegação nacional, né, com os atletas top do teu país, e você está dentro de um grupo de profissionais trabalhando naquilo, né? E vendo o resultado acontecer, né? Vendo o atleta medalhista, o Scheid passando com você, conversando, batendo aquele papo, né? Teve alguma especial para você? Qual foi a mais especial das Olimpíadas? A minha mais especial foi Pequim. Bom, a de Sydney foi bacana, foi a primeira, né? Mas o Brasil ainda não estava trazendo resultados. Então, quer dizer, você estava ali como um coadjuvante. Atenas já foi uma coisa... Pô, você aceita uma água, cara? Aceita, é bom. Pega uma água pra gente? Eu acabamos esquecendo. Um pouquinho de sede. Atenas foi especial porque Atenas foi o berço da Olimpíada, então eu aproveitei para conhecer, por exemplo, essa estátua do lutador da época, tal, então você aproveita e conhece, você aumenta a tua cultura, né? Agora, Pequim foi muito especial porque aconteceram muitas situações especiais, né? Nós tivemos um atleta, o próprio Scheid, né? Que tinha mudado de barco, né? E ele para mim, é o melhor atleta que o Brasil já teve em todos os tempos. A capacidade de concentração que ele tem, de treinamento, de tudo, é uma coisa espetacular. É um cara, assim, especial, como atleta, como pessoa. E ele teve um problema de saúde que atrapalhou muito ele. Aí nós tivemos que nos deslocar de Pequim até onde estava o pessoal da vela, né? Eu fui levar a medicação para ele, ficamos lá com ele, tratando uma situação. Tanto é que o emocional dele é que fez com que ele tivesse esse problema, né? E nós tivemos que cuidar dele para que ele pudesse chegar no resultado. Ainda foi prata, com a mudança de barco, com tudo que aconteceu, foi prata, para você ver o nível que esse atleta tem, né? E foi emocionante, o agradecimento, o abraço, sabe, aquela participação, todo mundo junto, abraçar, você tá no time. Foi uma coisa que realmente me emocionou bastante, porque você fala, pô, participei disso, né? A gente tá junto disso aí. E o boxe, por ser o meu esporte mãe, o carinho que eu tenho, a primeira medalha de ouro que nós conquistamos no Rio de Janeiro com o Robson, que também foi uma coisa emocionante para mim, né? Porque o Robson foi um atleta que eu vi crescer. Ele chegou para a nossa confederação, ele estava ainda com 15, 16 anos, vinha da Bahia, magrinho, com cárie, ruim. Aí nós demos aquele up nele na parte de saúde, cuidamos dos dentes, demos a alimentação e chegou no topo e ganhou a medalha de ouro, né? Então ele estava com a filhinha no colo,
com a esposa, eu passei, doutor, vem aqui me dar um abraço, vamos tirar uma foto. Ele me chamou, o reconhecimento daquilo lá, e tiramos uma foto, choramos junto, porque a gente passou por outras tantas situações juntos, em competições, que a gente foi junto, dificuldades, não tinha, às vezes a gente ia procurar lugar para comer, não tinha, estava fechado, tinha que comprar McDonald's mesmo para dar para o atleta comer, imagina, situações que a gente passou, né? Situações que a gente não tinha toda a condição ainda para ajudar, e o atleta chega e ganha a medalha e nos reconhece como parte daquilo. Então, isso é uma coisa que muito legal, muito legal, muito gratificante. E até hoje, atletas que me ligam, final de ano, que me mandam um abraço. Hoje mesmo, um atleta da esgrima, o Renzo, me ligou, que foi um sabrista importante aí do Brasil, me ligou. A Nathalie, que é campeã mundial de esgrima lá da França, ela sempre que ela tem um problema, ela me liga lá da França, tô com esse problema, posso usar esse medicamento assim, assado? Pô, Nathalie e tal, eu conheço o marido dela, a gente acabou fazendo uma amizade muito bacana, né? E isso acontece toda hora. Hoje os atletas me ligam, atletas do passado, né? Que a Daiane mora até no meu bairro, a gente se encontra, me abraça, enfim, essas histórias é que ficam, né? Hoje a gente já tá indo pro final da carreira, né? A gente já deixou alguns discípulos, alguns médicos que estudaram com a gente, que se formaram comigo, que, enfim, que a gente começou a passar algumas... Pô, mas você tem uma vida muito legal, né, cara? Pra quem gosta de esporte, você tá no ápice, cara, né? Você imagina, me realizei, porque eu consigo fazer as coisas que eu amo, que é a medicina e o esporte. Eu sempre fui do esporte, sempre gostei. Como é que você era moleque, cara? Como é que foi, assim? Eu sempre fui hiperativo, né? É aquilo que eu te falei. Eu nasci num bairro periférico, na época era um bairro mais periférico, e a gente tinha poucas opções, né? E tinha que jogar o futebol na rua, e para a gente jogar, às vezes, não deixava a gente jogar, tinha que ir para porrada mesmo. A gente era ali do mais forte, né? E aí a gente tinha que se impor. Você é filho único ou tem mais irmãos? Tem outros irmãos, tem outros irmãos. Do meu pai, da minha mãe, eu sou filho único. Meu pai casou novamente, tem outros irmãos. Pô, mas foi legal, hein, cara? E o que te chamou a atenção para você fazer medicina? Como é que foi que você encontrou essa profissão? Olha, assim, a medicina é uma coisa que desde pequenininho, né? Eu assistia o Dr. Kilder, o Dr. Ben Casey, que eram seriados da medicina. Você era bom aluno? Você era um cara... Eu sempre fui bom aluno, sim. Era bom aluno, sim. Que é difícil ver médico bom aluno, né? Na faculdade eu era do fundão, né? Eu era da turma do fundão. O pessoal do fundão é o pessoal que tem aquela... outra forma de ser, né? É outra dinâmica, né? É outra dinâmica. Mas, não, graças a Deus, sempre passei de ano. Sempre fui bom aluno, sim. Sempre me destaquei nas coisas que eu fazia, né? Sempre trabalhei bem, sempre estudei bem, né? Gostava, fazia o meu esporte, estudava, conseguia conciliar. Depois, nos 2 últimos anos de faculdade, eu comecei a precisar dar umas aulinhas para ganhar uma grana a mais. Eu dava aula em cursinho, dava aula de inglês. Acho que até a partir do 3º ano eu comecei já a dar aulas, porque eu precisava de uma graninha a mais, precisava, enfim, aquela história de você ter necessidade de fazer as coisas. Então eu comecei a dar aula. Eu gosto de dar aula, é uma das coisas que eu sempre me apaixonei em fazer, né? Bernardino, tem uma pergunta para você aqui, Carol. Personal Rider, existe um processo seletivo ou concurso para ser médico olímpico? Olha, você tem que ter a especialidade. Existe hoje a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que é a sociedade que promove as provas para titulação. Você faz uma residência ou você faz uma especialidade correlata, cardiologia, nutrição, etc, etc. E você tem, aí faz a prova, é uma prova bem complicada da medicina do esporte, aí você pega o título para você ser médico do esporte. Para você ser um médico olímpico, a maioria das confederações, elas exigem esse título, né? Então, obviamente, e aí existe a concorrência no mercado normal, tá certo? Que você vai buscar no mercado os médicos de esporte disponíveis e que já tem um currículo, né? Aí, obviamente, você vai trabalhando nas confederações, como foi o meu caso, né? Comecei a me destacar na minha confederação, comecei a fazer um trabalho diferente. Na época, ninguém trabalhava com lutas, acabei me destacando e acabei sendo convidado para trabalhar para o Comitê Olímpico Brasileiro, né? E, obviamente, aí, a partir daí a coisa evoluiu, acabei ficando por quase 15 anos no Comitê Olímpico Brasileiro. Recentemente eu estava no Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro. E, na verdade, é uma contratação, é mercado. Na verdade, o Comitê Olímpico Brasileiro e as confederações são entidades privadas, não são entidades governamentais, né? É óbvio que elas consideram muito a parte de currículo, a parte, enfim,
da capacidade profissional da pessoa, da história que ela tem. Normalmente, um médico de confederação, ela começa numa equipe, né, ou num clube, ou numa equipe, e aí o trabalho vai sendo notado, você vai subindo na federação, confederação, e vai por aí afora, e você acaba se tornando um médico de confederação, e a partir daí você pode ser convidado para trabalhar para o Comitê Olímpico do Brasil, né, ou no Comitê Paralímpico também, né. Então, existe aí uma trajetória que você vai fazendo ao longo dos anos. E que você focou, no caso, né? O meu foco foi lutas, coisas que ninguém fazia. Hoje já tem pessoas que, inclusive, passaram comigo, que fazem luta também. Mas eu acho que fui o primeiro mesmo que comecei a trabalhar como especialidade nessas modalidades de combate, né? Pô, legal, Carol. Laura Vecchioli, existe nas federações esportivas alguma discussão para começar a ter campeonatos mistos? Mistos em relação ao quê? Misto, acho que é em relação ao que a gente estava falando, né? Misto... Transgênero? A discussão tá aberta, né? Ela está aberta. Isso a maioria das também, confederações, né? ainda elas não estão... Elas estão buscando respostas conosco e nós ainda estamos dando essa resposta. Que nós não temos resposta. Ou seja, nós não temos uma conclusão para que as confederações liberem a participação desses atletas de forma justa. Nós não temos essa resposta. É que fica todo mundo em cima do muro ainda, porque o medo desse lance ainda de não ter a sensação, né, de não saber nada, né? É mais ou menos isso? Ninguém chega com um projeto e fala... Como é que tá? O projeto está aí na mesa. Nós estamos exatamente fazendo esse projeto. Nós vamos ter no Congresso Brasileiro agora em outubro, de Medicina do Esporte, nós já temos esse tema vai estar na mesa. A Ana Paula Henkel, por exemplo, ela foi convidada, ela está lá no Congresso, né? E convidamos todas as entidades, inclusive, que se posicionam a favor. Estão tendo todos convidados para participar do debate, de um debate adulto. Uhum. A gente quer um debate adulto, nós não queremos briga, queremos um debate adulto com argumentos para que a gente consiga chegar a uma conclusão. O debate está aberto, ainda nós não temos uma conclusão. Mesmo porque briga não vai dar em nada, né, cara? Pois é, o problema é o seguinte, muita gente acaba se calando porque tem medo de brigar. Se cala e aceita. Porque existe essa abordagem agressiva por parte dessas pessoas que defendem a inclusão. Legítima defesa. Só que não estão considerando o lado da igualdade em termos éticos no esporte. E para isso a gente tem que se respaldar na ciência. Tanto se fala em ciência, né? Tudo hoje é ciência. Tudo é ciência, para alguns lados tem que ter, né, também. Tem que ter a ciência em tudo, né? E aí, nesse caso, a ciência não está sendo respeitada, porque não existe ainda um consenso. Aí citam o trabalho de uma especialista nos Estados Unidos que pegou 6 pessoas do atletismo, só que ela mesma, a cientista, ela é trans. Quer dizer, então, será que realmente a cientista ela não está tendo um conflito de interesse ou não? É uma coisa que a gente tem que também levar em consideração. Até a gente pode ser uma cientista séria, que leve a coisa a sério, mas é uma amostragem pequena de 6 atletas que se transformaram em mulher e que, segundo ela, os parâmetros se aproximaram do feminino, segundo o trabalho, né? Será que é isso mesmo? É uma coisa que ainda a gente não tem certeza. Então, vai ser um assunto ainda a se falar, né, Bernardino? É uma coisa difícil. Ô, Bernardino, você... Cara, é médico olímpico, luta boxe, ainda tem tempo para tirar uns grooves? Cara, essa é a minha outra paixão, a música, né? Sim, nós temos lá o chamado Saurus. Que uma banda? Porque nós somos aí um pessoal mais velho, né? Que gosta do rock and roll clássico. Então a gente se reuniu e eu, depois de mais idade, resolvi reunir essa galera aí e começar a tocar. E nós temos lá uma banda, a gente faz as nossas apresentações. Você sempre tocou batera? Olha, quando eu era garoto, eu me aventurei a fazer, gostava, mas aí meu avô achava que era muito barulho, treinar a bateria, não queria, e larguei. Depois de muitos anos, aí eu abri uma escola, falei, vou retomar isso aí, vou começar a tocar novamente. Comecei a fazer, a treinar, fazer a
acompanhar a música, etc. Aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Encontrei um amigo meu que fazia muitos anos que estava tocando guitarra, fazia guitarra na noite, o outro que era um amigo de infância também, que estudou comigo no ginásio, no colégio. Vamos tocar, vamos fazer, vamos achar um baixo. Achamos um baixista que também estava na mesma pegada, e aí a coisa começou a crescer. Chegou mais gente, arrumamos um cantor, um tecladista também, que é amigo nosso. Foi chegando, fomos fazendo nosso repertório, a coisa foi começando a melhorar. E hoje a gente faz aí as nossas apresentações, já fizemos aí algumas coisas aí em alguns bares. Vocês tocam mesmo? A gente toca mesmo. Pô, legal. E você treina onde a batera? Olha, eu tenho do lado da minha casa tem uma escola estúdio, né? Ah, tá. Então eu pus a minha bateria lá e a gente todo dia tá lá. Barulho, a gente põe né? o sonzinho, tem lá o som, tem o fone e fazemos o nosso Mas treinamento. você toca a bateria acústica ou a eletrônica? Não, a acústica. A acústica. Eu já tô me aventurando a comprar a eletrônica, porque se ela faz menos barulho, você pode treinar em casa, né? Você pode colocar num volume menor e você pode treinar em casa. Só fica as baquetinhas batendo no exatamente, pad, né? Tem o pad que você faz exercício, exercício normal, mas a bateria eletrônica você pode botar o volume menor e você treinar a música com o fone e você consegue treinar. Já na acústica tem que ser num local fechado, porque você, obviamente, vai fazer... A acústica é uma barulheira. Eu quase levei uma dessa pra dentro de casa um dia. Hã? Eu quase levei uma acústica pra dentro da minha casa. Aí eu comprei uma... Você faz bateria também? Eu toco. Assim, toco. Eu comecei a fazer aula antes da pandemia. Comecei empolgadaço, comprei a bateria, quase comprei a acústica. Aí levei uma eletrônica pra casa e até hoje eu tenho lá. Aí no meio da pandemia acabou a aula, cara, porque eu treinava lá no Clube de São Paulo com o professor lá. Aí parou, ele até tentou me dar umas aulas por vídeo. Aí não é a mesma coisa. Não é a mesma cara? coisa. Você tem que ter lá o espelho do professor, né? Para você. Por isso que tem que ter 2 baterias, que é como nós fazemos. Tem 2 baterias, a gente tem lá a música que a gente coloca com o fone, acompanha a música e você vai treinando os movimentos, vai fazendo os exercícios, né? Você tem lá as técnicas, né, para você fazer cocheia, semicocheia, paradido, o pé independente. Então você vai fazendo os exercícios e aquilo acaba entronizando, você acaba ficando, né, automático. E aí, obviamente, você conhece as músicas, você começa a improvisar. O legal da bateria é a criatividade. Você nunca toca igual a mesma música. Sempre você está fazendo uma coisa diferente, né? E fora você desestressar, né? Isso é, para mim, assim, é um... Bateria é legal, né, cara? Muito legal, cara. E o bacana é o clima, porque, assim, quando a gente vai se reunir para tocar e para ensaiar, tá todo mundo no pique, né? Os 5 lá que vão... Pô, eu tava louco pra gente se reencontrar, a gente vai lá, se encontra, tá montando, fica passando som, tal, mais alto, mais baixo, até encontrar. Então, sabe, a curtição de você preparar. E a hora que você dá o primeiro acorde e entra a música, pô, aí você tá na nuvem, você esquece de tudo, né? É um momento, assim, de desestressar, né? Pô, porque, música é demais, né, cara? Porque o dia a dia nosso, médico... O Antônio Barroso, o Tony, né? O meu amigo Tony, deve ter te falado, nosso dia a dia é complicado, acordar de manhã, você tem que operar, você tem que fazer 1000 atividades, você tem as suas responsabilidades, você nunca vai deixar de ser médico, né? É aquilo que eu te falei, vira e mexe, me liga um dirigente, me liga alguém perguntando isso, perguntando aquilo, a gente vai apontando, vai fazendo, vai acontecendo, o convite para trabalhar, etc. Então você tem que, nesse meio termo, achar a forma de a gente se reunir e tocar, né? E a gente sempre encontra um espaço. Para você ter uma ideia, a gente sai às vezes das 11 às 2 da manhã, das 10 às 1 da manhã, à noite, né? Que é a hora que todo mundo pode, né? Porque nós temos lá pessoas de várias profissões ali. Ainda bem que tem estúdio lá, né? Que vocês ensaiam. Tem. A gente ensaia muito aqui também na Teodoro Sampaio. Aqui tinha, eu não sei como tá, mas sempre teve vários aí, né? Tem vários estúdios aqui na Teodoro Sampaio que às vezes a gente aluga, porque a gente às vezes quer um espaço maior, né? Com outro tipo de pegada, e a gente pega o estúdio aqui na Teodoro Sampaio. Na Cristiano Viana também tem alguns estúdios legais. A minha ideia é voltar pra aula, ficar um pouquinho melhor na bateria, pra não fazer feio. E montar uma bandinha também. Cara, eu acho que assim, chama os amigos, assim, começa, o pessoal que já tá tocando, pega as musiquinhas fáceis, assim, dica que eu dou, Beatles é a melhor forma de você aprender a falar inglês, tocar violão e tocar bateria.
é os Beatles. Porque, bom, além de mais ser... simples, né? Assim, não são tão simples, porque o pessoal fala que o Ringo não tocava. O Ringo tocava muito. Ele tinha umas formas criativas. Mas a forma de você abordar a música do Beatles é que te dá aquela destreza de você, enfim, tocar. E aí você, a partir dali, você desenvolve outras técnicas e vai por aí afora, né? Hoje eu tô até me aventurando a tocar aquelas músicas mais metal. Tô começando a treinar com bumbo duplo, né? Que é mais difícil. Pô, eu nunca toquei bumbo duplo. É complicado. Aquilo lá tem que treinar. Tem um cara da internet, no YouTube, que ele chama João Paulo. Já ouviu falar dele já ou não? João Paulo da... Ele é um professor eu acho que ele é do professor do Cifra Club. Eu sei que é De Paula. João de Paulo. João de Paulo. Isso, João de Paulo. Cifra Club, eu conheço. Exatamente. Pô, cara, ele toca muito. Aí ele ensina. Aí esses dias eu tava lá... Você tem cifrado, né? Isso, você vai legal, legal porque você vai lendo a partitura. Isso é que é legal, que você vai aprendendo com a partitura. E aí você vai tocando. E eu tava ali ensaiando Metallica. E aí, cara, chegou numa hora e ele foi pro duplo. Eu falei, putz. É difícil. Eu tô pegando aos pouquinhos para poder realmente... Porque você tem que entronizar isso, né? É uma coisa realmente de automatizar, né? Então... Em música você tem que ser disciplinado, né, cara? Tem que ter tempinho lá para você treinar. Você tem que treinar as técnicas para você ir pegando, né? Porque a batera... A gente erra muito também. Aqui, às vezes, não se percebe, mas a gente erra muito. Então, a batera, você tem que... errar acabou com tudo, né? A banda toda erra, né? Então, você tem que fazer muito treino de velocidade e técnica para você, porque senão você se conjunta a banda inteira, né? Então, é importante isso aí. E que um cara para você, um batera que você curte? John Bonham, né? John Bonham do Led Zeppelin. Você curte umas bandas atuais, assim? Você gosta? O que você acha do rock? Você é um cara que você é roqueiro? Eu sou rock clássico. Eu gosto da Queen, AC/DC. Mas as bandas, as novas, você curte, assim? Eu ouço pouco as novas. Curto porque eu sempre tô lá na Rádio Rock ouvindo, né? O Maia tem uma playlist boa, né, cara? Ele solta umas legais. Na verdade, se você for ver bem, agora que estão começando a surgir algumas bandas boas, porque nós tivemos uma pobreza aí de surgimento de talentos nos anos 2000, né? Nós tivemos muitas bandas que surgiram, um movimento de bandas brasileiras. Você pega aí o Traje a Rigor, Legião Urbana, Capital Inicial, tantas outras, entre 80 e 90, né? Que foi um movimento. Isso a nível nacional. Depois vieram a Iron Maiden, a AC/DC e tantas outras que vieram até mais ou menos no começo dos anos 2000. A partir daí surgiu assim, gente imitando Led Zeppelin, gente imitando outras bandas, né? Tinha uma banda, qual é o nome dela agora aí? Eu até assisti no Lollapalooza. Tô tentando lembrar o nome dela também, que é muito parecida com Led Zeppelin, né? Nós assistimos, show dos caras. Eu também tô tentando lembrar o nome enfim, dela. O cara canta igualzinho, né? Muito louco. Pô, cara, puta, que legal. Mas é aquilo que eu te falei. É questão de você estar sempre escutando. Às vezes eu escuto coisas na FM 89.1. Pô, esses caras tocam muito. Aí eu vou pesquisar, vou ler. Por exemplo, eu descobri uma banda norte-americana chamada John Doe Trio. É um trio. John Doe Trio. Procura depois lá no YouTube. Pô, esse cara é uma música country rock. Os caras são demais. Ninguém conhece os caras, né? Que é uma coisa que eu comecei... Tá tocando na rádio? Não. Eu escutei numa viagem que eu fiz. Às vezes você fica lá no avião, né? Música. Primeira coisa, eu vou lá, música, legal. Rock. Aí, beleza, rock. Aí você, John Doe Trio. Deixa eu ver esses caras. Aí eu comecei a ouvir os caras. Fui procurar no YouTube, eles estão lá, né? Então, comecei a ouvir coisas deles. Eu acho os caras sensacionais. Tem ideia, tem umas coisas novas agora aí, tipo, acho que essa semana ou a semana que vem aquela banda italiana, Maneskin. Sim. Os caras estão fazendo sucesso aí. Os caras são bons. São bons. O batera deles é bom demais. Então, cara, eu não vi ainda o batera, mas essa banda que você tá tentando lembrar o nome, o batera é muito bom. Mas eu também tô tentando lembrar o nome, não tô conseguindo lembrar o nome. Porque ela é muito parecida mesmo. Nossa, eu assisti ela no Lollapalooza, cara. Eu fui assistir. Eu curto pra caramba, mas... Ô, Bernardino, cara, queria agradecer a sua presença. Pô, cara, passou o tempo, hein? Poxa, já não 15... Era pra ser 1 hora, passou um pouquinho só. Mas eu queria pedir, cara, aqui ao vivo, pra você retornar aqui pra gente bater mais um papo, porque você tem muita história. Eu gosto, a gente tem muita coisa pra contar. Você vem mesmo, cara? Vamos remarcar aí mais uma? Pô, tranquilo. Ver o seu horário. A gente vai arredondando isso, né? Porque eu viajo muito também, tem essas coisas de participar das coisas aí. E pedir desculpa também pela extinção de saco, né?
Você viajando e eu lá te mandando mensagem. Mas é normal. Ó, você não encheu o saco. Enche o saco é o pessoal atleta que liga de lá às 3 horas da manhã do outro lado do mundo pergunta se você pode tomar um tal remédio. Esse sim, às vezes você fica meio... É que você, como fala para eles fazerem isso, você não pode dar dura. Mas de vez em quando você tá meio com o saco cheio mesmo de você passar por isso. Mas você, pelo amor de Deus, foi ótimo. Cara, foi muito legal. É legal a gente passar essa experiência pro teu pessoal. E lembrando a todos que o bate-papo de hoje, a partir de amanhã, a gente sobe pro Spotify. Então você vai estar podendo ouvir essa conversa aqui com o Bernardino no seu carro, lavando sua louça, fazendo qualquer coisa que você não precisa também assistir, tá? Ele fica no YouTube e também fica no Spotify lá. Você pode ouvir. E lembrando, deixa o seu likezinho, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. E agora a gente tem um superchat que você paga uma quantia mínima lá só para ajudar o nosso canal, que acabou de entrar na monetização do YouTube. Graças a Deus, porque a gente já estava quase desistindo. O YouTube é difícil, mas agora nós somos um YouTuber de verdade. E a gente quer agradecer de novo o Bernardino aqui pela presença. Pô, cara, o cara é médico olímpico. Ó, nossa mesa tá ficando melhor do que a gente imaginava, hein? E uma boa noite a todos aí. Deixa os seus finales aí, Bernardino, pra galera que vai assistir até a eternidade, que isso aqui vai pro mundo inteiro, né? Olha, eu só posso agradecer, né? Porque é bacana esse papo descontraído, né? Eu já participei de várias entrevistas em outras mídias, né? E sempre aquela coisa mais assim, aquela fórmula, né? Aquela coisa amarrada em determinado assunto, com algumas coisas específicas, previamente, às vezes, perguntadas, né? Mas aqui não, houve essa descontração, foi um bate-papo legal. Legal. E em contato com o pessoal aí, com as perguntas. Foi muito gostoso, é legal. Foi um bate-papo bacana. Pena que faltou alguma coisinha mais gelada aqui. O próximo, cara, pra você ter uma ideia, na correria, eu esqueci de perguntar e fiquei até meio assim, né, cara? Eu falei, pô, cara, o cara do esporte, se podia tomar cerveja ou não. Você bebe uma cervejinha gelada? Tomo, lógico que tu beba moderadamente, né? Beba moderadamente. Então, né? A próxima, cara... Inclusive, na próxima eu já venho até de Uber, para não ter que dirigir, né? Mas olha só, eu sempre falo, você sabe que, por exemplo, o vinho, os times de futebol da Europa, eles servem vinho no almoço. Servem 2 cálices de vinho no almoço. É mesmo? Imagina se faz isso aqui no Brasil, cai o mundo. Na Europa é uma coisa comum. O vinho, ele é saudável. A cerveja também é saudável. Claro que tudo tem que ser feito de forma moderada, né? Então, 1 ou 2 cervejinhas geladinhas vai muito bem. Então, cara, pô, vamos marcar... Mas no calor desse estúdio aqui, né? Pô, não, cara, e vou falar ainda, vocês nem sabem, gente. Hoje, parece que é até mentira, mas hoje o ar-condicionado tá desligado. Apesar de não estar tão calor, aqui tá um pouco. Pessoal, e lembrando também, hein, obrigado por todo mundo que esteve presente aí no nosso chat, tá? Se inscreva no canal aí, cara, acompanha a gente o dia a dia, a gente vai tentar trazer mais pessoas como o Bernardino aqui, porque é isso que a gente gosta, cara, tá? A nossa lacração é aprender aqui na mesa com gente que sabe, beleza? Galera, boa noite, esse é o Codificado Podcast, o Bernardino não tem o Instagram dele ainda, porque ele não pode, e o nosso é @Codificado Podcast, entra lá, faça suas perguntas, se vocês quiserem perguntar algo pro Bernardino, pode mandar no direct que eu vou lá e pergunto pra ele e repasso pra vocês. Isso. E outra, ele vai estar também mais uma vez aqui. Bernardino, espero que você volte. Claro, tá? Claro. Eu acho que é legal esse link aí, tá explicando pro pessoal que me ouve. Eu não costumo ter redes sociais por estar ligado ao Conselho de Ética e essas entidades, para não ter o conflito de interesse, então, e às vezes entrar numa discussão, por exemplo, transgênero, né? Sim. Entrar numa discussão como essa, em rede social... Vai lá os haters encher o saco. Entendeu? Aí fica meio complicado. Então, por estar envolvido com essas situações, eu não tenho redes sociais. Eu tenho, no máximo, meu Facebook, que está lá parado. Faz tempo que eu não mexo nele lá, entendeu? E quem quiser ouvir um som do Bernardino, da banda Saulo? Nós temos lá no Instagram, o Saurus Rock temos. O Saurus Rock nós temos no Instagram lá. Bom saber. Da banda nós temos lá. E lá a gente só fala de rock and roll, música. Não só rock and roll, eu gosto de boa música. Por exemplo, eu sou um cara eclético. Eu gosto, por exemplo, de Asa Branca. Eu adoro o Luiz Gonzaga, né? Eu sou eclético. Tudo aquilo que é boa música eu gosto. Legal, cara. Por acaso, claro, rock and roll, mas bossa nova, pra mim, boa música é boa música. Não importa qual o estilo. Banda Saulus? Saurus Rock. Saurus Rock. @Saurus Rock.
Vai lá. Tem até uma história. Manda aí. Porque fui eu que formei a banda. Meu nome é Bernardino. O pessoal me conhece por Dino. Dinossauros. Então ficou... Ah, entendi. Entendeu? O Sauro... Ah, é Sauros, não é Sauros? Sauros. Sauros. Primeiro porque só tem, digamos, veteranos lá, né? só... Pô, mas você sabe que eu acho muito legal isso, cara? Da galera, tipo, que ainda curte um rock, sabe? Porque tá acabando, né? Hoje em dia, assim, espero que não acabe, mas, cara... Vocês preservarem ainda o rock and roll e todo mundo tocando, você na meus bateria. filhos que até, eles acham, pô, pai, tá no rock and roll ainda? Eu falei, pô, é rock and roll. É lógico, né, rock and roll na veia. O rock não pode morrer, né? Não pode morrer, isso não tem idade, né? Não. Bernardino, cara, obrigado. Um abraço, cara, obrigado você pela oportunidade, de verdade. Foi muito bom. Paulo, espero de novo a sua presença, espero que você volte e obrigado a todo mundo aí que esteve presente, que teve hoje, vai estar amanhã, vai entrar no Spotify, vai ouvir essa conversa. Vai lá no @SaurusRock, que também você vai ver lá o Bernardino mandando os seus grooves. Beleza? Beleza. Vai vir coisa legal lá. Legal, gente. Boa noite, abraço aí, tchau. Quarta-feira.